Tudo bem, pessoal? Como é que estamos? Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos à continuidade do Hoff Meeting online da Odus Odontologia, que está desde ontem acontecendo aí. Então, muito bacana a presença de vocês, muito bacana o interesse de todos vocês a aprender, a estar sempre de forma contínua, né, dando um upgrade no seu conhecimento, perfeito? Então, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe da ODS, de toda o grupo de professores convidados também, né? E a gente vai dar continuidade então aos temas então que estão sendo abordados aí nessa sequência desses dias, ok? Bom, é muito bacana estar aqui fazendo essa participação e tentando contribuir um pouquinho com um pouco de conhecimento que cada professor tem, né, com o crescimento científico de cada um de vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer questionamento, certo? E aos alunos da rede Odus, tá? Vocês sabem que vocês têm a total abertura para poder vir nos questionar e vir a pedir algum auxílio de alguma coisa que tenha ficado em haver ou algum detalhe que seria interessante para que vocês tenham conhecimento, né? Todos os professores estão sempre abertos, então, mais uma vez, contem conosco, ok? Então, eu vou me apresentar, talvez alguns não me conheçam, principalmente de outras cidades, tá? O meu nome é Ricardo Krause, tá? E eu vou conversar com vocês hoje sobre LED e laser, certo? O LED e laser na sua utilização na harmonização orofacial, perfeito? Vamos lá. Bom, pessoal, quem não me conhece, então, meu nome é Ricardo Guilherme da Silva Krause. Eu sou cirurgião bucofacial, certo? Então é bom vocês conhecerem da onde que vem, né, os professores. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial, também trabalho com harmonização orofacial, né? Sou habilitado em laser terapia pela PCD de Ribeirão Preto, em São Paulo. Fiz o meu curso de habilitação com uma mestra aí da laser terapia, né, do uso de luz, a professora Rosane Lizarelli. Também tenho formação de micropigmentação, né, trabalho com permanent makeup, então as maquiagens permanentes, tanto de lábios, sobrancelhas, capilar, enfim. E sou professor de pós-graduação há cerca de 17 anos. Né? Então eu tenho um bom know-how aí já de bastante tempo, né, ensinando as coisas novas que vem surgindo, vem aparecendo, e a gente tem que estar sempre em constante renovação, certo? Então vamos falar o quê? De LED e laser. Bom, pessoal, a gente tem muito pouco tempo para conversar, certo? Dentro da aplicação de luz é um infinito, é uma infinidade de coisas, é muito conteúdo. Né? E cada vez mais a gente vai se aprofundando, a gente vê que para cada coisinha que a gente vai discutir, a gente ficaria um dia discutindo, e o campo ele é vasto, ele é infinito mesmo. Tá? A coisa ela não para. Tá? Então assim, ó, o que eu vou abordar com vocês, tá? Nesse tempo aí que a gente tem aí disponível para isso, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas mais importantes que a gente tem ali, certo? Não que cada coisa não seja tão importante, mas como a gente tem pouco tempo para falar e a gente tem que abordar algumas coisas mais básicas, tá? É importante a gente fazer algumas considerações iniciais para que quem ainda não tem o conhecimento do tema de uma forma um tanto vamos dizer assim, nem profundo e nem superficial, possa mais ou menos se enquadrar nisso, ok? Então vou falar um pouquinho com você sobre a história da biofotônica, certo? O uso da luz em harmonização orofacial, então assim,
Hoje a luz ela é utilizada na odontologia de uma forma geral em quase todas as áreas da odontologia, certo? Vamos relembrar algumas coisas sobre o espectro eletromagnético, porque é importante a gente entender algumas coisas, o que a gente trabalha, certo? A interação da luz com os tecidos biológicos. Vamos falar um pouquinho de equipamentos, tá? Que é fundamental, que é a gente já jogando já uma parte mais prática, certo? Equipamentos esses que a gente vai ver que são emissores de luz, e esses emissores de luz, eles vão ser utilizados por nós dentro da prática clínica para determinados objetivos, certo? Nós podemos ter vários objetivos dentro da harmonização orofacial, tá? A gente vai falar um pouquinho de tecido-alvo, a gente vai falar um pouquinho dos tipos da zona visível de luz, o que a gente tem de cores, o que isso significa, o que isso representa, certo? Vou falar alguma coisa de protocolo clínico. Vejam bem, pessoal, assim, ó, dentro da parte de luz, tá? Não existe nada extremamente definido que é aquele tipo de protocolo que a gente vai utilizar e seguir de uma forma linear. Tudo pode ser abordado de diferentes maneiras, vai depender muito da situação clínica, vai depender muito do que a gente tem por objetivo, a gente vai ter que fazer dosagens específicas para cada paciente, para cada situação clínica, para que a gente possa resolver uma situação, ou pelo menos assim, oferecer as vantagens do uso da luz no tecido, ou seja, a gente vai falar basicamente de face, certo? E assim, protocolos clínicos não são coisas fechadas, tá? Então são coisas que inclusive você pode desenvolver o seu próprio protocolo, isso é uma coisa muito bacana dentro dessa área. Vamos falar também de ILIB. ILIB é nada mais nada menos que a gente vai ver depois uma coisa que se fala muito, tá? Que é uma terapêutica com luz, basicamente que a gente utiliza laser de baixa potência, certo? Para que a gente possa ter uma melhora considerável em aspectos sistêmicos que a gente possa ter aí. Então a gente consegue tratar doenças e melhorar condições, inclusive de resposta imunológica. E nos tempos atuais, tratando a questão da Covid-19, é extremamente importante que a gente reforce o nosso sistema imunológico, né? A gente fica nesse período de quarentena assim, querendo melhorar os aspectos, e uma coisa que é extremamente bom que a gente use, assim, eu utilizo muito a terapia ILIB, inclusive em casa, comigo, né? E com os clientes também, a gente utiliza isso com pequenos aparelhos, pequenos dispositivos que a gente vai conversar logo na sequência, tá? E a gente vai falar alguma coisa de considerações finais e tentar fechar alguma coisa, mas é um tema, como eu já tinha dito para vocês, extremamente vasto, é muita coisa para ser discutido. O que a gente vai falar aqui é uma pincelada dentro de tudo que a gente tem de importante para poder discutir, certo, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tenham aí, a gente vai discutindo, a gente vai conversando aí na nossa sequência, ok? Vamos lá. A gente que trabalha, tá, com harmonização orofacial, a gente sabe que tem muita coisa que a gente, os clientes vêm, as pessoas vêm, para a gente poder resolver alguma queixa que elas têm, certo? Então, alguma mudança ou alguma melhora, tá? Alguma coisa focada realmente para a estética, certo? Para aquela coisa, né, visual, né? E muitas vezes a gente tem o quê? A gente tem fotoenvelhecimentos, a gente tem uma pele mais ressecada, a gente tem uma pele flácida, né? Ou a gente tem acúmulos de gordura, ptoses teciduais. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma série de procedimentos que a gente pode, na verdade, a gente deve entrelaçar eles, a gente deve utilizar eles de forma concomitante para que a gente possa chegar a resultados satisfatórios. Então a gente tem desde uma toxina botulínica, né, ou, associada com preenchedores, que a gente vai pensar em full face, né, a gente tem os microagulhamentos, né, a gente tem o uso de outros dispositivos, né, que a gente pode abordar
em outras áreas, né? Em outras aulas, enfim. Mas assim, ó, o que eu quero chegar? A gente pode usar a luz, a gente pode utilizar a luz associada a produtos cosméticos. A gente pode utilizar dermocosméticos fotoativados, entende? Então, a gente pode potencializar uma ação de um dermocosmético, tá? Num microagulhamento, né? Um ativo, na verdade, que ele vai ser potencializado pela aplicação de um LED ou de um laser, certo? E aí a gente vai ter um resultado melhorado. Então, é nesse parâmetro que eu quero chegar com vocês, né? Que a gente tem muita coisa hoje que a gente pode utilizar e a gente, tendo a luz, a gente pode utilizar mesclado com outras coisas que a gente vai ter aí. Eu vou fazer um breve histórico rapidinho, só para a gente ver, para vocês poderem ter uma ideia que a biofotônica, que é essa área maravilhosa que é da luz, a gente, eu, como sou cirurgião, eu sempre fui muito cético com terapêuticas alternativas. A gente sabe que, apesar de ser considerada uma terapêutica alternativa, né, o uso de LED e laser, isso tem há muito tempo atrás já vem sido utilizado pelas antigas civilizações, né? Na China, na Grécia, lá no Egito, tá? E uma coisa que vocês podem ver muito bem, tá? E isso é uma coisa muito legal, tá? Eu gosto muito de história, tá? Inclusive os papiros de Ebers, tá? Que vocês podem verificar aqui, tá? Eles são, na verdade, como se fossem papers, né? Do Antigo Egito, em que eles documentaram várias formas de tratamento de diferentes patologias, tá? E isso aqui tem datado de 1550 a.C. Então percebam bem, tá? Os papiros de Ebers, eles estão em um dos museus lá na Alemanha, né? Que vocês podem visitar se um dia forem visitar o país, tá? Os papiros de Ebers, eles já falavam a respeito de ervas que eles preparavam, aplicavam em áreas que eles gostariam de tratar no tratamento do vitiligo e eles levavam essa pessoa para o sol. Então olha só que coisa interessante, ó. E a gente já começa a fazer uma ligação com o que a gente tem hoje. A gente está buscando coisas, tá, que para nós aqui parece ser bobagem, mas assim, ó, há muito tempo já tem sido utilizado, tá? Então, substâncias que eram aplicadas em determinadas regiões no corpo, ou na face, enfim, né, na pele, e iam ser ativadas no sol, né? E a gente lembra a questão da helioterapia. Tá? Então, olha só como a luz voltou para a nossa prática, vamos dizer assim, de medicina ou de tratamento de doenças de patologias. Tá? Logo mais adiante, evoluindo no tempo, o próprio Isaac Newton, ele foi o cara que descobriu a divisão da luz, né? O espectro eletromagnético, pelo menos parte dele, né? Então vem daí. O Herschel, ele foi o cara que descobriu que existe uma faixa infravermelho, ou seja, abaixo do espectro vermelho. A gente vai ver, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem isso e para a gente poder chegar no que a gente trabalha, que a gente usa. O laser infravermelho, ele é muito utilizado por nós, tá? Então ele é muito importante, porque o laser infravermelho, ele consegue trabalhar penetrando em tecidos mais profundos. Então a gente consegue atingir principalmente músculo e osso. O laser infravermelho é muito utilizado em odontologia para melhora de resposta de cicatrização óssea. Inclusive, a gente consegue até fazer alívio de espasmos musculares, de dores musculares. Olha só que coisa interessante. Ele ativa o metabolismo muscular. Depois a gente vai falar sobre isso quando a gente for dar uma relembrada sobre o uso desse espectro, dessa zona, né, que é a zona infravermelha, para que a gente possa ter a aceleração na formação de novas placas motoras na reversão, por exemplo, de um quadro de uma ptose, pelo espalhamento de uma toxina botulínica na região do elevador da pálpebra superior. Tá?
Ritter foi o cara que descobriu então a faixa ultravioleta, que a gente ouve muito bem a UVA, UVB, tá? A gente vai ver essas questões aí das zonas, enfim, tá? A fototerapia logo começou a surgir, tá? E atualmente a área da fototerapia não é mais chamada de fototerapia, tá? A gente chama de fotobiomodulação. Por quê? Porque a luz, olha aqui o nome, ó, fotobiomodulação. A luz, ela vai promover modulação de uma série de processos, tá? De uma série de coisas que a gente estuda e que a gente convive com o dia a dia. Por exemplo, processo inflamatório. Processo inflamatório, dor. Tá? Então, com a luz, pessoal, a gente consegue modular e controlar o processo inflamatório e, consequentemente, reduzir dor pós algum procedimento estético, certo? Vamos pensar num laser fracionado de CO2, tá? Em que a gente tem um pós-operatório, né, com eritema, com edema, com sensibilidade de pele, e a gente consegue controlar isso com a utilização de luz de baixa potência, principalmente na faixa vermelha, né, que a gente consegue ter um controle muito, muito bacana de dor, tá, e de edema, certo? Então a gente vai falar sobre isso. Para quem não sabe, o Goethe foi o cara que publicou pela primeira vez, tá, na saúde, a influência da luz e das cores sobre a emoção. Olha que coisa bacana. Tá? Então, assim, ó, a gente tem influência direta, sim. Tá? O Downes e Blunt, o cara que postulou que a luz do sol ela pode matar bactérias. E aí a gente vai para a questão do ultravioleta, né? Os raios ultravioletas, ó, sol, tá? A gente tem essa capacidade, essa característica, tá? Desse espectro de realmente promover, tá? A destruição de bactérias e, consequentemente, fazer o quê? Descontaminação. Olha o que eu estou falando. Estou falando de espectro ultravioleta. Então, se tiver alguma coisa mais ou menos próxima, a gente vai ver, quando a gente for falar de LED também, nós temos os LEDs violetas e os LEDs azuis, que vão servir muito para que a gente possa fazer o quê? A descontaminação na face. Tá? Anotem as suas perguntas, tá, pessoal? Vão anotando aí e vão questionando, certo? Na sequência, o Fissing, tá? Ele foi o cara que, na verdade, trabalhou com os LEDs, né? A luz solar concentrada e a luz elétrica, especificamente, ele estudou muito, certo? Ele descobriu, inclusive, que se pode utilizar esse tipo de luz para tratamentos eficientes e indolores da pele, sem deixar cicatrizes. Olha só que coisa bacana, tá? Ele foi um cara que estudou muito terapêuticas com luz em cima de lúpus eritematoso e a alopécia, né? A perda de pelos, a perda de cabelo, enfim. Então tem muito trabalho, inclusive, que usa LED, que usa luzes, para que possa reverter um processo de perda de cabelo. Tá? Ele estudou basicamente o que? A luz violeta e a luz ultravioleta. O Emmett Knott, tá? Irradiação ultravioleta do sangue. Olhem só que coisa bacana. Isso começou a ser trabalhado, tá, por diferentes pesquisadores. Tá? Entretanto, foi na Rússia aonde surgiu o uso, tá, de laser vermelho, tá, para irradiação do sangue. E aí, na época, eles utilizavam o quê? Um catéter, uma sonda que entrava em um vaso calibroso. Tá? O Emmett e o Knott, tá, eles trabalhavam com radiação ultravioleta no sangue de cães e eles descobriram, eles conseguiram tratar cães com contaminações sépticas, tá, de estafilococcus e streptococcus, né? Então, isso no sangue, e conseguiu-se a reversão de quase que todos esses cães.
Tá? Então, aí começou a surgir o conceito de irradiação do sangue através da luz ultravioleta, certo? Então, começaram-se os princípios para que se pudesse trabalhar com a próxima coisa que a gente conhece aí, né? Que aqui já está descrito: intravascular laser irradiation of blood, que eu já havia comentado lá no início, o tal do ILIB, ó, ILIB. Então, para quem já ouviu falar de ILIB e nunca entendeu o que é isso, tá aqui, ó, tá? Intravascular laser irradiation of blood, certo? O Fitzpatrick, que com certeza todos vocês já ouviram falar da classificação, né, dos tons de pele, enfim, e Parrish, tá? E daí começaram a trabalhar em cima da terapia fotodinâmica, ok? Tudo bem até aí? Eu vou correr aqui para conseguir ter tempo, tem mais 18 minutos. Bom, pessoal, pensando em laser, tá? O Einstein ele já começou a trabalhar no desenvolvimento e no estudo da interação da luz com a matéria, pela fórmula de Planck, tá? Mais adiante, tá, o Townes e o Weber, tá, eles começaram a trabalhar em cima de amplificação de micro-ondas. E o Gould, em meados da década de 60, tá, ele foi o cara que, na verdade, trabalhou e descobriu e que postulou, né, e aí teve umas brigas aí de patente, né, o Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Então, ó, para quem não conhece, ou certamente vocês já ouviram falar, ó, tá aqui, ó, laser, ó, certo? Então tá aqui, ó, o nosso famoso laser, tá? Então tá aí o cara aí que a gente tanto vai trabalhar em cima, certo? Mais ou menos por essa época aí, ele mesmo já começou a trabalhar que o laser ele tinha várias indicações médicas, inclusive uma das indicações que começaram foi dentro da oftalmologia. O Johnson foi o cara que já começou a trabalhar em cima de um laser cirúrgico de neodímio. O Patel já desenvolveu o laser de CO2. O laser de CO2, pessoal, muito utilizado ainda hoje. E na medicina, de uma forma geral, principalmente pela cirurgia plástica, pela dermatologia e agora pela odontologia, já há um tempinho, né, curto, tá? Mas tem sido utilizado pelos tratamentos de resurface, né? Quando a gente faz o quê? Tratamento de radiação do laser em toda a face para que a gente possa ter o quê? A contração da pele e o lifting facial. O lifting que vai nos dar então o quê? A amenização de rugas finas, de sulcos profundos, tá? A gente vai ter a melhora daquela pele ptosada, tá? Então a gente vai ter esse trabalho aí. E o Master trabalhou com laser de rubi, a partir dos princípios do MacGuff, tá? E com o laser de rubi, quando ele foi trabalhar, ele não conseguiu a potência que ele gostaria de ter. Ele foi um cara que, na verdade, ele estava tentando tratar tumores, né, de pele. Só que não deu certo muito de tratar os tumores de pele, mas o que ele observou? Que na pele em que ele fazia a irradiação, tinha uma melhor resposta do reparo e formação de pelos. Olha só, que coisa bacana. Tá, e não serviu para aquilo que ele queria, mas ele, a partir daí, já começou a se trabalhar com os lasers de baixa potência para melhora de respostas teciduais. Tá? Que é o que a gente mais utiliza hoje em dia dentro da prática da harmonização. Tá? Também vou falar um pouquinho depois dos lasers de alta potência, tá? Que a gente também trabalha, principalmente quem trabalha muito com a cirurgia dentro da harmonização orofacial, que a gente pode fazer ablação e vaporização de lesões, tá? Então, crescimento de pelos e melhora do reparo, certo?
Outros lasers também foram trabalhados com baixa intensidade, na faixa espectral do vermelho, né? Depois veio o laser de diodo, que eu vou falar, vou comentar, vou mostrar ali um equipamento muito bacana que eu adoro muito utilizar, tá? Que é o TW Surgical, que trabalha na faixa do infravermelho, tá? E é um laser ablativo, tá? Ele serve para fazer incisões, vaporizações de tecido, biópsias, enfim, tá? O laser de argônio, né? E aqui a gente já tem uma coisa que a gente fala muito, não vou falar muito hoje, a gente vai passar por uma parte muito mais prática porque a gente tem pouco tempo, tá? Que é a fotodermólise seletiva, tá? Mas de uma forma geral, só para comentar, quando a gente tem seletividade para determinada região, a gente consegue ter o quê? A gente consegue ter uma resposta melhor com menos trauma, certo? Isso é muito bacana, tá? Quando a gente fala sobre alguns tipos de laser, certo? Ribst-Keller, o laser de Erbium, e inclusive o Goldman foi um cara que trabalhou tanto com os lasers de CO2, com laser de iodo, com laser de argônio e de Erbium para odontologia, para remoção de tecidos cariados, enfim, e aí a partir daí começou a ser trabalhado dentro da odontologia. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, o que a gente quer? O que a gente está trabalhando, o que a gente está pensando? Tá? Em rejuvenescimento. A gente quer sair de situações, né, que a gente tem uma pele desidratada, que a gente tem uma pele pitosada, para uma pele mais rejuvenescida, certo? Então a gente quer sair de uma situação para voltar, ou pelo menos retardar esse processo, né? E a gente sabe que é a grande procura, né, dentro da nossa clínica, certo? A anamnese, então, pessoal, ela é fundamental. Para qualquer situação, para qualquer tipo de tratamento, é importante a gente saber que tipo de medicações essa pessoa usa, né? A gente tem que saber se a pessoa, né, se é do sexo feminino, se está grávida, ou se suspeita que tá grávida, tá? Ou se tem alguma outra situação que acabe contraindicando a utilização de laser, né? O que, na verdade, dentro do uso da luz, é muito difícil a gente ter. Tá? É muito difícil a gente ter alguma situação específica que contraindique. Claro que a gente não vai fazer uma irradiação, por exemplo, no olho. Né? A gente tem que utilizar proteções para áreas que são extremamente sensíveis e que a gente pode causar lesões irreversíveis. Né? Bom, pessoal, o que a gente tem em se tratando de fonte de luz e tecido? Tá? O que vocês estão vendo aqui, na verdade, é uma foto que vai nos dar uma ideia assim, ó. A gente tem uma fonte de luz, aqui um LED, certo? E a gente tem aqui, ó, várias situações que a gente encontra. Primeiro, a gente encontra aqui, ó, a fonte de luz ela está aqui, certo? Aqui a gente tem um condutor, então aqui a gente tem uma transmissão de luz. Aonde essa luz, aqui no caso um LED vermelho, ela bate, eu vou ter uma zona muito importante aqui que vai ser a zona de absorção da luz. Aqui eu vou ter a zona de absorção de luz. Você consegue notar que assim a gente tem uma área um pouco menor aqui, aí a gente tem uma luz um pouco mais difundida no tecido. Tá? E além disso, a gente pode ter aqui, ó, vou olhar que não é tecido, mas a gente tem outras coisas ao redor, a gente vai ter a reflexão da luz. Então a gente tem luz refletida também. Certo? Então a luz ela vai ser absorvida em parte, vai ser difundida em parte, né? A gente tem uma certa transmissão a partir de uma fonte de luz e a gente vai ter uma certa reflexão. Tá? Por que isso é importante para nós? Porque nas porções de absorção a gente vai ter alguma coisa que a gente chama de cromóforos, fotorreceptores. Tá? Em cada área, em cada zona eu tenho estruturas celulares ou substâncias que eu vou ter o quê? A absorção de luz. Tá? E a absorção de luz para determinado espectro. Por exemplo, tá? Um LED violeta, um LED azul, eu vou ter muita absorção, tá? Por porfirinas, tá? Nessa região aqui, tá? E também a gente tem uma certa especificidade para melanina, por exemplo, certo? Então é importante que a gente tenha algumas noções sobre isso, tá?
Nós temos energias diferentes, ou energias muito baixas, energias. Quanto mais eu vou aumentar essa energia, mais eu tenho alterações, tá, dentro do tecido. E aí eu posso ter diferentes tipos de equipamentos. Tá? Para energias muito baixas, eu vou trabalhar basicamente com equipamentos para diagnóstico óptico. Tá? Luz de Wood, tá? A gente vai ver também outros equipamentos que a gente pode utilizar no caso que emitem, por exemplo, LED violeta. A gente vai ver o Evins, que é um equipamento bacana para poder fazer diagnóstico óptico. Tá? Energias de baixa a moderada, a gente tem a fotobiomodulação, que a gente já viu. Para energias mais altas, a gente está falando já de laser, já fotoativação. Para energias um pouco mais altas, a fototermólise seletiva, que daí a gente já falou inclusive até do próprio laser de diodo, laser de CO2. Energias altas, desnaturação proteica, coagulação e vaporização, quando eu aumento a minha energia e eu vou ter destruição do tecido. Então aqui é apenas exemplo de um equipamento, que é um equipamento que eu particularmente gosto de utilizar muito, tá? Que a gente utiliza em eletrofiguração facial, tá? Que é o New Skin. Tá, em que a gente vai trabalhar com a eletrofiguração em uma ponta, e na outra ponta a gente tem o quê? A gente tem um LED vermelho. Um LED que vai trabalhar em uma faixa espectral de 660 nanômetros. E que eu vou utilizar sempre, tá, após um procedimento invasivo, no caso aqui é, né, o uso do eletrocautério, tá, o uso da fulguração, tá, porque eu sei que o LED vermelho ele vai me facilitar uma série de coisas e vai evitar com que eu tenha alguns pós-operatórios complicados, como por exemplo uma hiperpigmentação, né, de pele. Então eu tenho o uso da luz para harmonização orofacial para diagnóstico ou para tratamento, certo? Para diagnóstico eu posso usar, por exemplo, o Evins, que ele utiliza aqui uma luz violeta, tá? Um LED violeta, tá? Que vai me dar uma imagem por fluorescência, tá? Em que eu vou estar fazendo, por exemplo, um diagnóstico. Aqui eu posso olhar, ó, que a quantidade de cromóforos fotorreceptores na pele, tá? E aí a gente pode estar falando, tá, de contaminação. Olha só, a gente tem manchas, então a gente consegue observar e fazer diagnóstico do que está acontecendo naquela pele. Se ela está desidratada, se ela é muito oleosa, né? Então a gente consegue notar, inclusive, aonde que a gente tem contaminação e para poder pensar numa questão de um tratamento. Tá? Então, o uso da luz na harmonização orofacial. Posso trabalhar com ação bactericida, promovendo descontaminação da face. LED violeta, LED azul. Hidratação, nutrição e clareamento da pele. LED violeta, LED azul. Eu posso pensar também num LED âmbar. Inibição da síntese de melanina. Analgesia melhora a resposta inflamatória, aí a zona vermelha. Estimula a formação de novas fibras musculares, quando eu já vou estar trabalhando com um laser infravermelho. Tratamento de paralisias faciais. Tem um equipamento muito bacana que utiliza, na verdade, o laser vermelho e infravermelho associado à sucção, a vácuo, que é o vácuo laser. Eu vou mostrar para vocês, é uma coisa bem bacana de se trabalhar naquelas paralisias faciais. Drenagem linfática imediata após intervenções cirúrgicas. É isso que a gente usa muito, tá? Com um equipamento muito simples, tá? Que é, a gente vai trabalhar basicamente com laser infravermelho. Resolução de intercorrências com toxina botulínica, como já havia dito, tá? Tem alguma coisinha de protocolo bem bacana para poder passar para vocês de uma forma bem rápida. Clareamento dental sem o uso de géis clareadores. Olha só que coisa bacana. A pessoa tem muita sensibilidade ao gel. Eu não quero usar gel, eu posso usar só o equipamento com luz violeta. O resurfacing facial, na verdade, dos lasers de CO2, e é interessante fracionado, né? Porque ele agride menos. Vaporização de lesões ectofísticas na face, a gente pode trabalhar com um laser de alta potência, um laser cirúrgico à base de diodo. E tratamento sistêmico, que é a terapia ILIB, que a gente já fez um comentário no início. Bom, pessoal, então assim, ó, isso aqui que a gente tem, ó, o espectro visível, tá? Da luz violeta, azul, verde, amarelo, âmbar, vermelho e o infravermelho. Sendo que aqui a gente tem o quê? Tá? Basicamente os LEDs que a gente vai discutir, que a gente tem aqui e que vão ter certas penetrabilidades na pele.
Tá? Então aqui a gente já pode ver. No caso do violeta, ele penetra muito pouco, pessoal. Eu tenho LED violeta, eu tenho LED azul, que vai ter um pouco mais de penetrabilidade, ele consegue chegar até mais ou menos a camada basal da epiderme. Tá? O LED âmbar, olha só que a gente consegue, olha que bacana. O LED âmbar para rejuvenescimento facial é o que há. Tá? O LED vermelho, ele vai ter uma penetrabilidade um pouco maior, tá? Muito bom para oxigenação dos tecidos. E aí a gente já passa para o laser infravermelho, que vocês vão ver que depois ele tem uma penetração bem maior, inclusive ele chega até tecidos profundos. Tá? Então, violeta, azul, âmbar e vermelho, no caso dos LEDs, ok, pessoal? Então, aqui no caso dos LEDs é o que a gente tem, certo? Daqui para cima eu tenho o ultravioleta, daqui para baixo eu tenho o laser infravermelho, certo? Aqui a gente vai falar de LED, tá? E aqui na faixa do vermelho também a gente vai ter o que? O laser vermelho, ok? Vamos lá. Então o equipamento com LED violeta que a gente pode ter aqui é o BMW, tá? Da MMO, então é bem interessante para clareamento sem utilização de equipamento de gel clareador, né? Aqui mostrando aqui uma manopla de um equipamento que a gente utiliza muito, que era uma sessão orofacial, que é o Venus, tá? Em que na verdade ele é um equipamento que combina LED e laser. Então muito legal, aqui a gente está fazendo uma descontaminação, tá? Da face com LED azul. Ó, tá? Com contraste maior que a gente pode ter quando a gente escurece, a gente tem esse tipo de imagem. Um LED âmbar, né? A luz âmbar, que aí é bacana para rejuvenescimento. E aqui apenas aqui um desenho esquemático mostrando aqui, ó, o LED vermelho até onde ele vai. Olha só, ele pode chegar até a gordura. Já quando eu tenho o infravermelho, olha, eu consigo chegar até músculo e muitas vezes até em osso. Por isso que a gente quer trabalhar em profundidade, eu vou trabalhar o quê? Com laser infravermelho. Quando eu quero trabalhar em osso, eu vou trabalhar com laser infravermelho. Tá? O LED vermelho ele é muito interessante porque ele propicia, tá, uma modulação inflamatória, analgesia, reparo tecidual, indução de fibroblastos a produzirem fibras de sustentação e preenchimento e estimulam as ações antioxidantes. Tá? Então, bioestimulação da área com o uso de LED vermelho ele é importante, principalmente para após procedimentos que lesam o tecido epitelial. Tá? Além disso, ele é muito bacana porque ele vai inibir a formação de melanina, tá? Pelo melanócito e, consequentemente, ele vai minimizar a hiperpigmentação pós-inflamatória. Tá? Então, aqui a gente consegue ver com duas manoplas, a gente está usando dois equipamentos aqui, tá? Dois Venus, tá? Com cada um com a sua manopla de vermelho. Tá? Então esse é um equipamento, tá? Ele é muito bacana porque você pode, ele vem com modos assistidos, né? Que são modos que ele já vem protocolos preparados e prontos para aquilo que você quer, mas você pode preparar o seu protocolo, você pode misturar, fazer as coisas aqui, ó. Cada manopla vai trabalhar com um LED e com um tipo de laser e você pode mesclar essas frequências aqui. Tá? Eu tinha comentado sobre o vácuo laser, tá? Que ele apresenta a possibilidade de você trabalhar com laser vermelho, laser infravermelho associado ao vácuo. Tá? Isso é muito bacana para poder fazer lifting facial. O laser cirúrgico de diodo de alta potência ele é interessante para a cirurgia, em que a gente vai ter modos contínuos ou pulsados, tá? E que a gente pode utilizar em diferentes situações. Tá? Aqui uma situação que a gente tem, na verdade, tá? Uma contaminação com papiloma, aqui a gente tem a verruga comum, a verruga vulgar, em que na verdade foi vaporizado com o laser cirúrgico, que é um laser ablativo, certo? Que a gente está trabalhando aqui com basicamente o infravermelho, laser infravermelho, pós-imediato. E daí logo na sequência o que a gente faz? A gente usa um laser vermelho com 2 joules. 2 joules nesse equipamento significa 20 segundos. E daí a gente aplica para a gente fazer o quê? A fotobiomodulação. Tá? Consequentemente ter analgesia, a resposta cicatricial mais rápida,
aqui pós-operatório. Aí tinha ficado alguma coisinha aqui, depois a gente reinterviu de novo, mas só nessa área. Mas percebam como a gente já eliminou praticamente aqui a lesão. Esse equipamento é bastante versátil. Eu já estou já no final aqui do meu tempo. Tá? Eu vou acelerando aqui um pouquinho para poder terminar. Tá? Então ele tem modo Elib, inclusive, que é uma coisa muito legal, que eu já vou mostrar para vocês. Esse equipamento ele é muito interessante para a gente poder trabalhar pós-cirúrgico. Então aqui é, por exemplo, uma bichectomia que foi feito. Terminei o procedimento, eu já vou fazer a irradiação com laser vermelho e com laser infravermelho para que eu possa ter o quê? Uma melhora no meu pós-operatório. Tá? E associado a isso, sempre que possível, drenagem linfática. A gente consegue fazer drenagem linfática na região, né, dos linfonodos submandibulares, submentoniano, submandibular, cervical e na porção supraclavicular, né, na clavícula. Nas intercorrências por toxina botulínica, né, no caso das pitoses, né, utilizei de uma forma bastante... escorregou, né, foi lá para a musculatura. E aí, o que eu faço? Pessoal, não existe reversão da toxina botulínica. O que existe é a formação de novas placas motoras, e é para aí que a gente possa ter o aceleramento da formação de placas motoras, eu vou utilizar o laser, entendeu? Então, eu posso fazer a utilização em pontos específicos, sempre com a proteção, né? Vai usar óculos aqui, tá? A gente pode utilizar alguns pontos, e aqui a gente vai trabalhar basicamente o quê? Tá? Aqui a gente pode trabalhar com 3 pontos, e aqui mais ou menos uns 4 pontos, porque a gente tem a musculatura ali, né? Provavelmente deve ter escorregado ali pro elevador da pálpebra, né? E daí teve o bloqueio ali. Né? Então a gente vai utilizar em pontos específicos, a gente utiliza laser vermelho de 2 a 10 joules, tá? E infravermelho em cada ponto. Então vermelho, 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 infravermelho, 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 2 a 10 joules, certo? E depois eu posso utilizar, se eu tiver, por exemplo, o Vênus, eu posso trabalhar ele com 5 minutos de laser infravermelho associado ao LED âmbar, tá? Preferencialmente aplicar diariamente, consultas diárias até a resolução, vai acelerar o processo, vai formar uma placa motora mais rápida e a gente vai ter a resolução do problema, ou se a pessoa não pode vir a cada dia, todos os dias, de 2 em 2 dias, tá? Até a resolução, ok? A terapia LIB, que é a terapia intravascular de laser irradiation of blood, olha só. Aplicação transcutânea de laser vermelho e infravermelho em uma artéria de grande calibre, melhorando as características reológicas do sangue, redução da sedimentação, viscosidade sanguínea, ativação da agregação plaquetária, redução dos lipídios sanguíneos e promoção de efeitos anti-inflamatórios, combatendo radicais livres e ativando o sistema imunológico. Eu melhoro a resposta imune da pessoa. E essa terapia, ela pode ser utilizada. Olha só como é que a gente faz. É o mesmo equipamento que eu estava mostrando para vocês. O mesmo equipamento, ele vem com uma pulseirinha, a gente coloca em artérias de grande calibre, que pode ser radial, pode ser a cúbita, pode ser a jugular, certo? A gente vai utilizar dentro do espectro vermelho ou infravermelho, tá? Por 30 minutos, ok? Diariamente, durante 10 sessões, certo? E 20 dias depois a gente pode repetir de novo essa situação. Melhora muito, inclusive, o próprio hemograma quando a gente vai trabalhar. Bom, pessoal, só para finalizar então, olha só. Vocês estão vendo que é muita coisa, tá? Eu poderia falar horas aqui, tá? Mas o nosso tempo já esgotou, já estourei aqui, tá? O que eu queria dizer é que, assim, que hoje a gente não consegue imaginar, tá, um profissional da área da odontologia, e principalmente da harmonização orofacial, sem ter o conhecimento de laser. Só que, assim, é muita coisa, requer muito estudo, tá? E, assim, o que eu oriento é que, para as pessoas que gostariam de se aprofundar mais e trabalhar muito com luz, com laser e com LED, a fazer o quê? Uma habilitação em laser terapia. Tá? Então a gente tem na ODUS, tá? Na nossa escola, tá? A gente está
em breve já com uma habilitação em terapias complementares à laser terapia na odontologia. Tá? Aqui a gente aborda, na verdade, a habilitação dentro da odontologia de uma forma geral e junto a gente tem, claro, a harmonização orofacial. Para algumas questões aí, quiserem saber mais informações a respeito disso, tá? Podem entrar em contato com a Odus, tá? Aí a gente tem aqui o Instagram, o Facebook e os contatos por e-mail, tá? E o site também da escola. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez, tá? E vou deixar os outros colegas darem continuidade com as aulas deles, tá bom? Vejo vocês aí por aí. Falou. Qualquer dúvida, só mandar e-mail.